pessoa forte e corajosa, que não foge das suas lutas. Passado o período crítico, continuou desempenhando seu mandato com maestria, inovando e executando medidas para que retornássemos ao trabalho em segurança. Além disso, nos acolheu com afeto para que pudéssemos trabalhar. Tratou a cada um de nós, respeitando nossas individualidades, com a paciência de Jó e sabedoria de Salomão. Sabemos que ela gosta de citar passagens. Foi incansável para buscar medidas capazes de restaurar e manter as instalações, que se deterioraram pelo período em que os prédios ficaram fechados, em razão do isolamento social que se impôs. E continua cuidando com muita atenção para que tenhamos condições de trabalho. Mas, lamentavelmente, a falta de recursos financeiros é uma constante nas universidades públicas, onde se formam os profissionais, especialmente os cientistas. Difícil entender essa lógica. É desafiador, mas estamos aqui. Em 2022, ela fez questão de comemorar os 110 anos da Faculdade de Direito, porque Fernanda sempre reconheceu a importância das pessoas que vieram antes e respeita a história dessa ilustre faculdade. Um povo sem passado é um povo sem futuro, não é verdade? Desta forma, de forma virtual, participamos daquela celebração que contou com a presença da ilustre professora doutora Maria Arair, primeira mulher a ocupar o cargo de diretora da Faculdade de Direito. Assim é Fernanda, não deixa nada passar, sempre zelosa com todos os assuntos afetos à nossa faculdade. Além da graduação, Fernanda se dedica com esmero aos programas de pós-graduação estrito sensu da nossa unidade. Sua gestão é marcada pela boa interlocução com as equipes, buscando ensino e pesquisa de excelência também nesses níveis. E, para além da nossa faculdade, ela se faz presente nos demais espaços institucionais, contribuindo para que nossa universidade continue sendo uma referência no cenário nacional. Não raro, Fernanda da UF é também convidada para eventos importantes na comunidade, onde faz questão de ressaltar a nossa faculdade e universidade. Final do primeiro mandato e Fernanda se apresenta ao desafio da reeleição. Mais uma vez, somos presenteados com sua generosidade e disponibilidade. É a segunda diretora da nossa centenária faculdade. E, nesse momento, me apropriando do privilégio e oportunidade de fala, quero, em nome do corpo docente, administrativo, discente, dizer que desejamos um segundo mandato de muito êxito, sem pandemia ou qualquer outra emergência que nos imponha o distanciamento ou nos custe a vida. E, acima de tudo, dizer de todo o nosso coração, conte conosco. Esses votos se estendem também ao nosso vice-diretor, professor Paulo Corval, a quem gostaria de dirigir algumas palavras. O professor Corval é dedicado a esta faculdade desde sempre. Além da docência, foi chefe de departamento, ocupou cadeira nos colegiados desta unidade e em outros espaços na nossa universidade, com muita seriedade, responsabilidade e respeito. E o mais importante, sem deixar de lado o afeto que as relações humanas demandam. Nós, servidores docentes e administrativos, além do corpo discente, sentimos o quanto de amor ele emprega no exercício das suas funções. Sentimos que ele é aquele colega que podemos sempre contar. E temos a certeza que será assim durante seu mandato na direção, agora como nosso chefe. Obrigada por sua disponibilidade. Sabemos dos desafios que o cargo impõe. E não poderia encerrar essa breve fala sem referenciar nosso professor, 2 vezes doutor, titular, dentre tantos outros títulos, nosso querido amigo, professor Sérvio Túlio. Não se sinta desprestigiado por ser mencionado apenas nesse momento. Muito pelo contrário, eu recomendo se deixar o melhor para o final.
Professor Sérvio foi vice-diretor no primeiro mandato da professora Fernanda. Passaram juntos pelo período turbulento que já relembramos e a apoiou de todas as formas nos desafios que ela enfrentou. Tenho um apreço por essa faculdade que salta aos olhos. É uma pessoa que nos inspira. Sua trajetória profissional é um exemplo para nós, que chegamos depois. Sempre muito dedicado a tudo e todos. Sua presença e participação nas reuniões dos colegiados sempre nos ensinava como grande mestre que é. Seu apoio era fundamental. Quando chamado para atuar nas questões administrativas, das mais simples às mais complexas, sua dedicação era ímpar. Mesmo com tanta experiência e sucesso, sempre nos considerou por igual. Na sua banca, para professor titular, se apresentou com a humildade dos grandes homens, com memoriais que traziam, além dos títulos, lembranças de uma vida de muito trabalho, dedicação e afeto. Homenageado de várias formas ao longo da sua carreira, pelas suas turmas e por seus pares. Foi um momento muito emocionante para nós. Recentemente, ele nos informou que estava dando início aos procedimentos para requerer a sua aposentadoria. Aqui também eu peço licença em nome da nossa unidade para dizer: ficamos felizes pelo senhor, mas não podemos de registrar a falta que o senhor fará. Falta em todos os momentos, das reuniões aos cafés. Será sempre lembrado e reverenciado. Por toda a sua trajetória e amizade, muito obrigada. E assim, encerro com as memórias de tempos que vivi e que me contaram, desejando um futuro exitoso para Fernanda, Corval, todas as chefias, também recém-eleitas e aqui presentes, e para mim na coordenação. Obrigada, tenha uma boa semana. Registramos e agradecemos também a presença do presidente da OAB Niterói, senhor Pedro Gomes. Neste momento, convidamos o representante do Departamento de Administração de Pessoal da UF, senhor Gabriel Barbosa, para a leitura e posterior assinatura do termo de posse pelos professores Fernanda Pontes Pimentel, como diretora, e Paulo Roberto dos Santos Corval, como vice-diretor. Bom dia a todos. Gostaria de saudar e parabenizar a professora e o professor que vão assumir a direção. Passar a leitura do documento, então, a formalidade. Termo de posse e compromisso. Aos 5 dias do mês de março do ano de 2024, perante o magnífico reitor, nesse evento representado pelo vice-reitor, o professor Fábio Barbosa Passos, compareceu para tomar posse Paulo Roberto dos Santos Corval, professor do Magistério Superior, matrícula CIAP 1737984, nomeado para exercer o cargo de vice-diretor da Faculdade de Direito, conforme portaria de pessoal UF, número 2215, de 19/12/23. O empossado prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres e atribuições do cargo, bem como se comprometeu a observar o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto 1171, de 22/6/94. Para constar, eu, Gabriel Barbosa Gomes de Oliveira Filho, o substituto eventual do diretor de Departamento de Administração de Pessoal da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, lavrei o presente termo que o reitor assina com o nomeado.
Passando ao próximo. Termo de posse e compromisso. Aos 5 dias do mês de março do ano de 2024, perante o vice-reitor, professor Fernando Barbosa Passos, compareceu para tomar posse Fernanda Ponte Pimentel, professora do Magistério Superior, matrícula CIAP 2524037, nomeada para exercer o cargo de diretora da Faculdade de Direito, conforme portaria de pessoal UF 2214, de 19/12/23. A empossada prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres e atribuições do cargo, bem como se comprometeu a observar o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto 1171, de 22/6/94. Para constar, eu, Gabriel Barbosa Gomes de Oliveira Filho, substituto eventual do diretor do Departamento de Administração de Pessoal da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, lavrei o presente termo que o vice-reitor assina com o nomeado. Neste momento, ouviremos o vice-diretor da Faculdade de Direito da UF, professor Paulo Roberto dos Santos Corval. Reforço a gratidão a todos e faço coro já as palavras aqui que me antecederam, agradecendo a presença do excelentíssimo senhor desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, demais autoridades, colegas. Vocês, sem dúvida, iluminam este momento. Estamos num ambiente singelo, simples, porém espiritualmente grandioso. E estamos felizes, Fernando e eu, pelo resultado da consulta eleitoral que nos trouxe até aqui. Nós conseguimos ali, pelo menos, duas conquistas. Uma, atestar a legitimidade de um mandato que já vinha em curso, em meio a numerosas e indescritíveis dificuldades, num cenário histórico ímpar, que foi a pandemia causada pela Covid-19. E um segundo fato, provou-se para nós, Fernanda, a coesão interna desta unidade no âmbito da política administrativa da Universidade Federal Fluminense. Nós somos grandes, a Faculdade de Direito. No que toca apenas a mim, eu quero sublinhar hoje que muito me honra estender à professora Fernanda o apoio e o auxílio que cabe a uma vice-direção, cumprindo uma difícil missão de suceder o professor Sérgio Túlio, que foi mais do que elogioso ao falar a meu respeito. Eu confesso que, embora eu tivesse e tenha afazeres administrativos acadêmicos de outra ordem, planejando inclusive outros percursos, quando fui convidado pela professora Fernanda Pimentel para compor chapa e lhe servir de vice-diretor, não pude negar a convocação. Era necessário somar forças para uma visão que temos em comum a respeito da construção institucional de um futuro com vitalidade e engrandecimento para a Faculdade de Direito de Niterói. Então eu atendi a esta missão, porém com serenidade, que repousa sobre qualquer um quando observa a ação da professora Fernanda.
a habilidade com o trato com as pessoas, tanto público interno como externo à faculdade, é enorme. A abertura dialógica e democrática é indubitável. A firmeza decisória e o senso de liderança são indiscutíveis. Isso para não falar da capacidade de buscar recursos e soluções sempre difíceis no setor público, tanto mais quando se considere o último decênio universitário, no qual o orçamento só cresce em termos nominais, quando cresce, soerguendo desafios numerosos ao reitorado, que aqui presente nos honra e também é merecedor de nossos agradecimentos por todo o empenho na gestão desta complexa agência de ensino, pesquisa e extensão. É notório o compromisso da professora Fernanda, além do mais, desta direção, com os direitos humanos e o estado de bem-estar social, democrático, que no Brasil e em diversos quadrantes do globo, vêm-se desafiados e em perene conflito no que troca ao propósito de consolidação de uma conduta de vida moral, política e jurídica que seja solidária, fraterna, igualitária, livre e comprometida com os objetivos fundamentais da nossa Constituição. A luta contra a pobreza, a marginalização, a promoção da redução de desigualdades e o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Eu tenho plena certeza de que os futuros imediatos e adjacentes da faculdade, sob a liderança político-administrativa da professora Fernanda, são promissores. E agrada-me sobremaneira, Fernanda, atuar ao seu lado como vice-diretor, emprestando o apoio que me for possível, embora você saiba que ele é singelo. Você faz tudo sozinha, de maneira absurdamente competente. Quero terminar com uma reflexão provocadora à comunidade acadêmica, porque é isto que nós fazemos, esta é a nossa natureza como docentes. Estas palavras são inspiradas em outras, ditas pela primeira diretora mulher de nossa instituição, nos anos de 95 a 99, a professora Maria Arair Paiva. Professora Fernanda, que não seja lembrada por ser a segunda mulher a ocupar a direção, que é um fato de indubitável relevância, somado ao de ser a primeira reeleita, mas por nos ajudar a avançar naquilo que é substantivo e que o professor Roberto Mangabeira Unger, de Harvard, chamou de a maior vocação do pensamento jurídico, a saber, a de servir à dialética entre a reconstrução das instituições e das práticas e a reinterpretação de interesses e ideias. É nos pormenores institucionais, como a vida de uma unidade, é aqui dentro também, nos pormenores dos arranjos e do discurso ideológico e programático, que esta dialética ocorre, ou deixa de ocorrer. E é no direito, mais do que em qualquer outro espaço da vida prática e mental, que ela pode ocorrer em detalhe, junto com a política, tanto a política pequena como a política grande. E será com você grandioso alcançar esse resultado substantivo. Muito obrigado. Ouviremos agora a diretora da Faculdade de Direito da UF, professora Fernanda Pontes Pimentel. Por motivos óbvios, prefiro falar em pé. Magnífico vice-reitor, professor Fábio Barbosa Passos, excelentíssimo doutor desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, presidente do Tribunal de Justiça, que me honra imensamente com a presença neste momento, ilustríssimos senhores pró-reitores, superintendentes,
administradores, gestores da nossa universidade. Saúdo a todos, destacando especialmente a presença, na pessoa de quem saúdo, da nossa pró-reitora do programa, perdoe-me, da Propi, melhor, professora Mônica Saavedra. Perdoe-me, imaginem, depois de tanto carinho e esse reconhecimento dos meus pares, conseguir falar a essa plateia tão cara e tão seleta. Então, desculpe-me, professora Mônica, me perdoe. Ilustríssimo professor Sérvio Túlio Santos Vieira, meu professor, meu padrinho, decano da nossa faculdade, e que me honrou. Até hoje, quando eu ando na rua e encontro algum colega de faculdade, Vanessa, Andréia, Viviane e a Luísa estão aí, né, para justificar o pavor da nossa turma com o professor Sérvio. Quando eu falo que o professor Sérvio aceitou ser meu vice-diretor, eles ficam assombrados. Fernando, você deve ter feito alguma coisa de muito certo, né? Porque o professor Sérvio, ele não se alia em vão. Então, muito me honra, professor, a sua confiança e a sua parceria nesses últimos 4 anos. Queridos colegas professores, quadro técnico administrativo, né, servidores da Faculdade de Direito, da reitoria, que aqui estão, servidores terceirizados, equipe da limpeza, pessoal de cerimonial, equipe de Libras, muito obrigada, saúdo a todos e agradeço por fazerem tudo isso acontecer. Aos estudantes, aqui representados pelo Centro Acadêmico Evaristo da Veiga e pela Associação Atlética Camilo Guerreiro, os meus cumprimentos e o meu abraço. Senhoras e senhores, queridos familiares, amigas e amigos presentes, quero trazer à memória o que é capaz de me dar esperança. Esse texto é um texto bíblico, né? Me perdoem a menção no espaço que a gente sabe que é laico e lutamos por isso, mas faz parte da minha convicção. Iniciar agradecendo a Deus a oportunidade que essa casa me trouxe de exercer nos últimos 4 anos a sua direção. Grata a Deus por esse caminho, começo registrando o apoio, o afeto, o amor que eu tenho da minha família. E agradecer muito a presença de todos, né? Agradecer meus irmãos, realmente meus cunhados, meu pai, minha mãe, todos estão aqui. E eu sou dessas, né, gente? Eu vou agregando, chamo todo mundo para posse. Então, muito obrigada por estar aqui. Meu amor, pelo apoio, né, pela alegria, por ter assistido mais reuniões da Faculdade de Direito do que qualquer pessoa poderia ser capaz de suportar. Muito obrigada. Aos meus amigos pessoais, a turma da canoa, aos meus amigos de vida e os meus amigos da universidade. Esses dias eu falei com alguém, eu tenho o privilégio de ter feito amigos no meu ambiente de trabalho, e isso em muito me honra e me engrandece. Meus colegas de turma estão aqui, né? Já citei que passamos juntos pelo professor Sérvio Túlio. O meu muito obrigada. Desembargadores presentes, procuradores, destaco especialmente a Fernanda Sixel, Tamires Eupídio, a Codim, que está aqui e que celebra essa nossa parceria na defesa intransigente dos direitos das mulheres na sociedade de Niterói. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Essa celebração me lembra uma frase da Hannah Arendt que diz: o amor é um evento que pode se tornar uma história
ou um destino. Tomada de amor por essa casa, onde ingressei em 89, sinto que dela fiz o meu destino. E esse destino nos trouxe esse momento de celebração. Como Corval honrosamente mencionou, eu sou a segunda mulher a exercer essa função. Fui precedida com muita honra e exemplo pela professora Maria Arair Pinto Paiva, e eu creio que esse é o momento de mudança na configuração desses quadros. Tem um cargo, como já foi